Você precisa ter consciência desta verdade que eu vou lhe dizer agora. Preste muita atenção, se você puder parar de fazer o que você está fazendo, pelo menos por alguns minutos. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar, porque isso é sobre você. Isso impacta a sua vida. Muita atenção. O pecado atrasa a sua vida. O pecado atrasa tudo que você planejou alcançar, tudo que você desejou ter e tudo que você já conquistou. O pecado atrasa e destrói. Sim, o pecado destrói tudo que toca. E talvez você reclama, você se frustra muito, porque você está num ponto na sua vida em que você pensa assim, poxa, já era para eu estar assim, estabelecido financeiramente, já era para eu estar casado, casada com filhos, já era para eu estar nesta fase da minha vida e eu não estou, parece que eu regredi, eu andei para trás. E você pensa que é azar, você culpa muita gente, muitas coisas e pessoas por esse atraso, talvez até Deus. Mas você não tem consciência que por trás desses atrasos estão seus erros, tropeços, seus pecados, o entregar do seu coração as suas vontades e seus desejos. Sim, o pecado atrasa a nossa vida, e muito, muito, por anos, às vezes um pecado joga a vida da pessoa 10 anos para trás, 20 anos para trás. Um pecado. Preste atenção no texto sagrado. Diz assim lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 14. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos. Veja, cada um é tentado quando atraído e enganado pelos seus próprios desejos, concupiscência, desejos pessoais. Quer dizer, os nossos desejos nos enganam. Seus desejos te enganam. Eles dizem para você, vai ser bom, vai ser legal, se você tiver isso, se você fizer aquilo, vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser bom. E quando você então age sobre o seu desejo, o mal vem. É o engano dos nossos desejos. Depois, havendo o desejo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A morte não instantânea, não é? Mas a morte, algumas coisas vão morrendo, várias coisas vão morrendo dentro da pessoa. A paz é a primeira que morre. A pessoa que comete o pecado acaba a paz. A mulher que trai o marido que trai a mulher, o colaborador que rouba a empresa, faz lá alguma coisa errada e tira dinheiro da empresa, algum esquema. Primeira coisa que ele perde é a paz. Primeira coisa que morre, a paz. Agora a pessoa não tem mais paz. E o pecado vai matando aos poucos. Mata a paz. Vai matando a autoconfiança da pessoa, porque o pecado gera dúvida, gera medo. Quando você está no erro, você teme. Então, você vai ficando com medo, com dúvida, tendo que mentir. A verdade vai morrendo dentro da pessoa, vai morrendo nos lábios da pessoa. Ela tem que começar a mentir muito para poder encobrir o pecado que ela cometeu. E também vai morrendo a consciência dela. Porque para tentar lidar com as consequências do pecado, essa falta de paz, para ela não ficar se punindo muito, então ela tem que convencer ela mesma. Não, mas o que eu fiz foi certo. Todo mundo faz. Eu também tenho direito. Eu traí, mas meu marido foi culpado porque ele não me deu atenção. Minha mulher foi culpada porque ela não me atendeu. A pessoa vai
vai colocando razões para justificar os seus pecados e, sem querer, quer dizer, já são mais pecados, né? Você justificar o seu pecado é pecado em si também. Você está pecando duplamente, porque você está mentindo para si mesmo, justificando o erro. É o contrário do arrependimento. O arrependimento é: eu reconheço que eu errei, não deveria ter feito isso, me sinto péssimo por ter feito isso, eu quero fazer tudo possível para reparar o que já foi danificado e não voltar a fazer isso. Isso é arrependimento. O contrário disso é: não, fiz e fiz mesmo, todo mundo faz, fiz por isso, fiz por aquilo, faria de novo, por que não? Então, é o contrário do arrependimento. As pessoas vão matando a própria consciência para poderem justificar seus pecados. Então, você vê que a morte, quando diz aqui, o pecado sendo consumado gera a morte, é exatamente essa morte interior e das várias coisas que trazem vida a alguém. Então, a morte não é instantânea, na grande maioria dos casos, mas ela vai chegando aos poucos, como um câncer que a pessoa contrai e ela fica ali às vezes meses, anos lutando, batalhando contra aquele câncer, fazendo quimioterapia e tal. Ela vai lutando contra aquele câncer, tentando estender a sua vida, mas chega um ponto que não dá mais. O câncer toma conta e ela morre. Quer dizer, foi uma morte lenta, mas quando ela contraiu o câncer, já estava determinada a sua morte, humanamente falando. Assim é o pecado. O pecado, quando entra na pessoa, ele atrasa a vida da pessoa, ele destrói, ele mata. Aí você pergunta: então, se o pecado é tão ruim assim, se o pecado atrasa a vida, mata, por que a gente não consegue não pecar? Por que a gente cai em pecado? Por que a gente insiste no pecado? Por duas razões. Primeiro, o pecado está no nosso sangue. O pecado está dentro da gente. Herança, patrocínio de Adão e Eva. Né? Um patrocínio, Adão e Eva. Então, o pecado está no nosso sangue. Nós não podemos arrancá-lo de nós. Ele está aqui. A nossa vontade é contra nós. Deus não tira a nossa vontade, então a nossa vontade sendo contra nós, as nossas cobiças sendo contra nós, a gente tem que sempre estar lutando contra elas. A solução para esta doença, a cura para esta doença, é você confiar na única solução, única e permanente solução dos pecados, que é a crença naquele que venceu o pecado, o Senhor Jesus. Ele levou os pecados com ele, nos deu poder de sermos perdoados e poder de vencermos os pecados através dele. Então, se você quiser resolver isso, viver não mais dominado pelo pecado, mas dominá-lo, se você não pode exterminá-lo, mas pode dominá-lo, então você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus, crer no que ele fez lá na cruz e viver como quem crê. Não é só dizer que crê, é viver como quem crê. Suas atitudes vão mudar porque você crê nele. Ok? Essa é a solução para o primeiro problema, a herança do pecado no nosso sangue. Agora, mesmo tendo feito isso, como eu disse, mesmo crendo em Jesus, procurando obedecer a sua palavra, isso não elimina o pecado do nosso sangue. Ou seja, a nossa inclinação para o pecado. Não elimina. Nós não podemos exterminar o pecado, mas podemos dominá-lo. Mas você tem que entender que o que faz muitas pessoas seguirem errando, mesmo conhecendo Jesus, crendo em Jesus e etc., é algo chamado teimosia. A teimosia. Nós somos teimosos, o ser humano é teimoso. O ser humano tem algo dentro dele que o faz crer o seguinte: não, eu sei que isso aqui normalmente não dá certo não, mas no meu caso vai ser diferente. No meu caso, eu vou conseguir pecar e não vai dar ruim não.
É a teimosia, é o orgulho. É a pessoa achar que, no caso dela, vai ser diferente. É como se alguém pulasse de um prédio, né? Ela sabe que todo mundo, 100% dos que pulam daquele prédio morrem lá embaixo. É como ela dissesse assim, não, eu vou pular, mas não vou morrer não. Eu não vou morrer não. Meu corpo vai amortecer a queda, eu vou voar como um pássaro, eu vou bater os braços. Eu vou bater os braços. Ela acha que alguma coisa, que a lei da gravidade vai mudar por 5 segundos, não é? Enquanto ela cai. Ela acha que alguma coisa vai acontecer que não vai dar ruim no caso dela. Teimosia. Isso chama-se teimosia. Sabe a criança teimosa? Que quando o pai fala, não faça isso, ela vai lá e faz. Assim é o ser humano. O ser humano padece de algo chamado teimosia. E se você quiser vencer os seus pecados, as consequências dos pecados, se você quiser deixar de atrasar a sua vida e não cair no pecado que atrasa a sua vida, então você tem que trabalhar na sua teimosia. Deixar de ser teimoso e passar a ser obediente. Não, se o pai falou, eu vou obedecer. Eu não vou pagar para ver, não. Eu não quero pagar para ver. Para mim, eu prefiro ver de graça o que os outros fizeram, deu errado e eles pagaram. Eu prefiro assistir, aprender com os erros dos outros. Eu não quero pagar com os meus erros para ver. Não. Eu prefiro ver de graça. Então seja sábio, prudente e não teimoso. E assim você vai ganhar tempo. Você vai avançar, ganhar, economizar tempo na sua vida e não atrasá-la. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.